a gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado nesse país. Tem presidente que tome cuidado. Lula faz história, dá uma pancada no crime organizado, corre riscos, há de se tomar cuidado com a segurança de Lula, e deu uma resposta avassaladora para aquele vídeo de Nicolas, que até está dizendo que vai processar o Lula, e eu aconselho aqui a AGU, processe o Nicolas em todas as mentiras. Por exemplo, agora no debate com o Boulos eu contei 37 mentiras. Quando ele relaciona Dino ao crime organizado, Lula ao crime organizado, quer dizer, é um fraquinho que quer entrar pra zoeirinha, quer tirar os outros, quer fazer aquela lacraçãozinha dele, mas ele não aguenta. Quando vai pra ele, nossa, é um chororô. Nossa, bunda suja, ninguém pode mexer com ele, ai, ai, ai. Agora ele começou a acreditar no judiciário novamente. Tem que ver se ele tá doidinho com a fala de Lula sobre ele ter ajudado o crime organizado ou se ele tá dodói porque o crime organizado foi desbaratado ali na Faria Lima. Ou parte dele. Deve haver muito mais. O fato é que Lula conseguiu emplacar de novo Nicolas Ferreira e o PCC. Tudo a ver. E o enganado, infelizmente, foi você. A operação da Polícia Federal, da Receita Federal, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, do governo federal, do presidente Lula, desencadeou a maior operação policial da história do Brasil. Nunca se cumpriram tantos mandados de busca e apreensão, de apreensão de bens e também de prisões preventivas. O que se descobriu é que ao longo de 4 anos, o PCC lavou 52 bilhões de reais em postos de gasolina e mais de 30 bilhões de reais em fintechs, esses bancos virtuais e também fundos de investimentos da Faria Lima. Mas o que o Nicolas Ferreira tem a ver com isso? A Receita Federal, ao longo dessa investigação contra as facções criminosas, observou que eles utilizavam o Pix em baixos valores e também utilizavam as fintechs para lavar dinheiro. E por isso emitiu uma portaria modificando o tipo de controle, trazendo mais transparência para esse processo. Sabendo disso, em janeiro deste ano, o Nicolas Ferreira, financiado pelo marqueteiro do Bolsonaro, fez um vídeo propagando um monte de mentiras, um monte de fake news, dizendo que o governo estava fazendo isso para cobrar mais impostos dos brasileiros. Depois dos ataques coordenados pelo Nicolas Ferreira, pela extrema-direita brasileira, ligadas ao Bolsonaro, e presta atenção, pelas fintechs que agora estão sendo investigadas e pelos fundos de investimentos que agora estão sendo investigados pela Polícia Federal e pela Receita Federal, essas informações foram compartilhadas por essas pessoas, financiadas por essas pessoas e, infelizmente, a partir dessa ação articulada em janeiro, as investigações tiveram um duro golpe. Eu não preciso te lembrar que o Nicolas Ferreira tem um primo traficante, que ele inclusive disse que já andou com esse primo com outros traficantes em um carro. E eu não preciso te lembrar também que ele enviou milhões em emendas parlamentares para o tio dele, pai desse primo traficante. É muita coincidência. O fato é que o próprio superintendente da Receita Federal afirmou que o Nicolas Ferreira foi responsável por prejudicar diversas investigações, não só essa específica do PCC, mas diversas investigações de lavagem de dinheiro de facções criminosas. E há poucos dias atrás, nós ficamos sabendo que o PCC foi um dos maiores financiadores da campanha do Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Então está na hora de você acordar e não cair nas fake news da extrema-direita fascista, porque o interesse deles não é o interesse do povo brasileiro. Resistimos até aqui, agora é hora de derrotar o fascismo. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. a fiscalização sobre grandes movimentações financeiras e também consegue novamente trazer ao debate a necessidade de que as polícias estejam todas interligadas, que sejam unificados os trabalhos policiais em todo o Brasil. Há pessoas até cobrando, poxa, nas favelas não vai. Pô, mas aí é luta de classe, vocês querem ver pobre morto. Porque ali está o sustentáculo. Você tem ali o coração do tráfico, a lavagem de dinheiro, o produto final, e você sufoca o tráfico. Você sufoca as organizações criminosas que têm como objetivo último lavar o dinheiro, assim como o Bolsonaro fez. E Lula mandou um recado, hein, pro Bolsonaro, ele que se cuide. Significa que já há alguma informação sobre a participação de Bolsonaro, significa que ele tem participação nessas organizações criminosas. Vai aparecer mais coisa, porque Bolsonaro é um bandido miliciano. O bicho pega e Lula cala também aquela retórica de que a esquerda não cuida da segurança pública. Pois é, Bolsonaro nunca fez uma operação como essa, e vocês vão ver ainda, que nós vamos falar em outros vídeos, como Bolsonaro ainda estimulou essas organizações criminosas nesse caminho de lavagem de dinheiro.
falando que o deputado Nicolas Ferreira ajudou o PCC, é verdade? É verdade, eu vou te explicar. Oi, mente pensante, meu nome é Luísa e eu te conto que eles não querem que você saiba. Muito brasileiro insiste em achar que matar gente na favela vai resolver o crime organizado, mas não se dá conta que o crime organizado se organiza e é apoiado por gente muito rica e a quilômetros da periferia da cidade. Ontem, 3 operações do governo federal escancararam que o crime organizado lava o seu dinheiro, ou seja, disfarça o seu dinheiro por meio de investimentos lá na Faria Lima. O pessoalzinho do colete. Isso quer dizer que os criminosos investem o dinheiro do crime em lugares regularizados pra fingir que não é dinheiro do crime. E onde entra o deputado Nicolas nessa história toda? Bom, os criminosos enviam o dinheiro ilegal para os investimentos através das fintechs, que são empresas que mexem com dinheiro, mas que não são bancos tradicionais. E por não serem bancos tradicionais, elas não são obrigadas por lei a dar satisfação para a Receita Federal sobre o que está acontecendo lá dentro, da onde que tá vindo esse dinheiro que elas mexem. Ou seja, fica muito mais fácil mexer com o dinheiro ilegal. Sabendo disso e querendo rastrear o dinheiro ilegal que vem do crime organizado, a Receita Federal, no começo desse ano de 2025, tentou obrigar as fintechs a prestar contas. Mas o que aconteceu? O deputado Nicolas Ferreira fez questão de melar tudo, sei lá por qual motivo, e inventou a fake news de que essa medida da Receita Federal ia taxar Pix, que não faz o menor sentido, e diante do bafafá absurdo, a Receita Federal, infelizmente, cancelou essas medidas. Ou seja, a campanha de fake news do deputado Nicolas Ferreira ajudou o crime organizado a continuar operando seu dinheiro ilegal tranquilamente por meio das fintechs, sem monitoramento nenhum da Receita Federal. Quais são os motivos do deputado Nicolas Ferreira para isso? Eu não sei. Mas bons, com certeza, eles não são. Nem o Nicolas, nem os motivos. Olha aqui, gente, reportagem de junho desse ano. Faria Lima, mercado financeiro e ricos, aumenta a aposta na derrota do Lula em 2026 e identifica gatilhos. Analistas acreditam que baixo índice de popularidade de Lula aumenta a chance de oposição nas eleições. A Faria Lima, que ajuda o PCC, aposta que o Lula vai perder. O que é que a Faria Lima quer, hein? A Faria Lima quer estar livre para poder negociar o narcotráfico, entendeu? Por isso que eles não gostam do Lula. Entendeu agora? Por que os bolsonaristas não gostam do Lula? Por que a Faria Lima não gosta do Lula? Por que esse pessoal... Porque o Lula simplesmente abriu as porteiras da Polícia Federal e disse: investiga. Investiga de onde vem esse dinheiro, investiga o Pix, investiga tudo. Aí a Faria Lima, ó, fica só dizendo: gente, o Brasil não vai crescer. O Lula tem que pedir perdão ao Trump. O Lula, isso, aquilo. A projeção nunca acertou. Desde que o Lula assumiu que eles apostam no crescimento baixo do PIB, o PIB tem batido recorde. Quando gera emprego, eles dizem que a inflação aumenta. Estão sempre contra o governo do presidente Lula. Hoje a gente entende por quê, né? A Faria Lima não quer um governo que fiscalize os seus negócios escusos. Lavagem de dinheiro do narcotráfico. Pronto, Polícia Federal descobriu. O que a Faria Lima diz, ninguém acredita. Agora você, brasileiro, se você quer que a Faria Lima derrote o Lula e a bandidagem tome conta do país, aí você continua dizendo que a popularidade do Lula é baixa. Porque o que eles querem é isso: tirar o Lula, que está descobrindo os esquemas, junto com a Polícia Federal, da lavagem de dinheiro, para poder eles ficarem no poder lavando dinheiro com sabão Omo, um sabãozinho, ó, lavando dinheirinho lá do narcotráfico. Faria Lima, ó, fuck you, tá? Junto com o Trump, fuck you. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é a capa de uma das principais, se não for a principal revista inglesa sobre economia. Veja o que ela tá dizendo, eu vou traduzir. Que o Brasil pode ensinar a América. Sabe o que é isso aqui? Elogiando a postura do governo do presidente Lula em relação à questão do tarifaço. Em vez de envergar a coluna, ele enfrentou. Ninguém aqui é brigão, mas ninguém aqui é covarde para entregar o jogo sem sequer brigar. Então, isso aqui é o reconhecimento internacional de uma revista super importante, que não é do PT, que está reconhecendo o papel e a postura do presidente Lula nesse episódio. É para você se orgulhar como brasileiro. O Brasil é dos brasileiros. Maior operação contra o crime organizado na história do Brasil. Isso todo mundo já sabe, mas fica até o final do vídeo que eu posso te contar uma coisa que talvez você não saiba.
Pois é, amigos, como todos já sabem, a Polícia Federal no governo Lula realizou anteontem a maior operação contra o crime organizado na história do Brasil. Apreensão de 141 veículos, mais de 1.500 veículos a serem sequestrados, provavelmente caminhões de postos de gasolina, 2 embarcações, mais de 40 imóveis, R$300 mil em dinheiro vivo apreendidos, mais de R$1 bilhão bloqueados em conta e apurado circulação de mais de 40 bilhões em dinheiro lavado pelo crime organizado. Agora, o que você deve não saber e é muito curioso é que foi feita operação, mandados de busca e apreensão em 20 endereços da Faria Lima. Meus amigos, o PCC, o crime organizado infiltrado na Faria Lima, entre os ricaços. Sabe o que ajudou eles a ter essa movimentação de 40, 50 bilhões em lavagem de dinheiro? Foi a fake news do Pix promovida pelos bolsonaristas e pelo senhor deputado Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira ajudou o crime organizado a lavar esse dinheiro e movimentar essa quantia de 40 bilhões de reais. Fake news do Nicolas sobre o Pix foi em cima de uma nova normativa da Receita Federal que igualaria as fintechs aos bancos comuns, a fiscalização sobre essas movimentações financeiras. Aí fica aquela pergunta, será que o Nicolas tem envolvimento com isso? Será que ele tem algum tipo de relação com o primeiro comando da capital? Será? É claro que eu não vou fazer nenhuma ilação, mas que isso é muito estranho, com certeza é. Como uma fake news pode prejudicar a economia brasileira e ajudar o PCC. Hoje, a Receita Federal igualou. Tanto faz se é fintech, banco virtual ou banco mesmo, todo mundo vai ter que entregar para a Receita a movimentação que foi feita, inclusive através do Pix. Tá lembrado em janeiro, quando a Receita Federal quis exatamente fazer isso? Aí um cidadão fez uma fake news, deu muita visibilidade e estava só prejudicando a economia brasileira e ajudando o tráfico de droga. Porque agora ficou claro para todo mundo que quem gostava de Pix escondido não era você, não é o pequeno comerciante. Agora a verdade vai aflorar. Segurança se faz assim, tem que ter planejamento, inteligência, juntar a inteligência, que é o que o governo federal está fazendo, o governo do presidente Lula. Vamos juntar as inteligências dos vários estados e cair para cima do tráfico de droga. Cuidado com fake news. Ela pode prejudicar você também. A lição da China contra os crimes financeiros. O governo Lula acabou de realizar a maior operação da história contra o crime organizado. O ministro Fernando Haddad já anunciou o endurecimento das regras de regulação das fintechs, mas tem propostas na mesa para tornar o sistema financeiro brasileiro imune a esse tipo de fraude e de lavagem de dinheiro por parte dos criminosos. Os trabalhadores do ramo financeiro tiveram uma conferência nacional há poucos dias e aprovaram um conjunto de propostas revolucionárias para mudar o sistema financeiro brasileiro e tornar ele muito mais parecido com a China. E 2 delas são fundamentais. Na China, você não abre uma conta bancária se não for fisicamente. Pois é, essa história de abrir conta pelo celular sem saber quem realmente está abrindo aquela conta não acontece na China. Isso torna todo o sistema muito mais seguro, e essa é a proposta dos trabalhadores bancários. Além disso, os trabalhadores do ramo financeiro estão defendendo a regulação do sistema financeiro da forma como ela é feita na China, que é prioritariamente estatal, e as empresas privadas que atuam no setor financeiro agem sob o estrito controle das regras do Estado. Não é esse Deus dará aqui no Brasil que permitiu que o PCC tomasse conta das fintechs. A verdade é que não dá para ninguém dizer que o sistema financeiro da China não é moderno nem eficiente. E aí, o que você acha da proposta dos trabalhadores bancários a respeito do sistema financeiro? Ia ser melhor aqui no Brasil se a gente funcionasse como na China? Comenta aqui pra mim, já aproveita e me segue para mais novidades. Escândalo do INSS tem Faria Lima. Escândalo do PCC tem Faria Lima. Congresso tem Faria Lima. Se eles são donos do poder e do crime, por que a maioria dos políticos tem medo de pedir uma CPI da Faria Lima? Porque, gente, investigar a Faria Lima não é só mexer com banco, corretora e fundo de investimento. É mexer com os bastidores de campanhas eleitorais, com os financiadores de gabinete, com quem realmente puxa as cordas da política. O medo não é da CPI, o medo é da verdade. Uma verdade que pode mostrar que a corrupção não nasce no varejo da propina, mas no atacado do mercado. E no fim, fica claro, CPI da Faria Lima? Só se for no happy hour, com direito a brinde no rooftop. Para vencer o problema do tráfico, da marginalidade, não é mimimi, não é nhenhenhé. A oposição adora fazer barulho com o negócio da segurança. É claro que a gente tem problema, porque a briga é pesada. Mas para vencer o problema do tráfico, da marginalidade, não é mimimi, não é nhenhenhé. É fazer como a gente está fazendo agora.
pela Polícia Federal, pelo governo federal, unindo as inteligências e indo para cima do PCC, do tráfico de droga, naquilo que mais dói, no bolso. Quebrar os caras no tráfico de dinheiro, na lavagem de dinheiro. Então, não adianta ser ir na lata. O negócio é planejar, usar tecnologia e inteligência, e aí a gente vai vencer essa batalha. Lembra daquele deputado, aquele que falava que o governo queria cobrar imposto do Pix? Ele conseguiu evitar que o governo fiscalizasse as fintechs. Graças a eles, as fintechs continuaram a movimentar bilhões de reais do crime organizado. Agora tudo isso apareceu. A Operação Carbono Oculto desvendou, prendeu gente e buscou bilhões de reais que foram desviados pelo crime organizado. Essa turma tem que ser responsabilizada. A bancada do PT já está buscando assinaturas por uma CPI para a gente investigar as fintechs e investigar o crime organizado. Isso tem que acabar. E o governo federal está atuando com força. Bom, hoje tem outra boa notícia para a Petroquímica do Brasil e para a Petroquímica da Bahia. Finalmente, o governo federal, a Receita Federal, estabeleceu o antidumping para produtos importados dos Estados Unidos e do Canadá. O que é antidumping? É quando alguém vende para a gente a um preço lá embaixo para quebrar com a indústria nossa, aí a gente bota uma taxa de importação, um imposto de importação para proteger a indústria nacional. Então hoje, essa é uma boa notícia para nós da Petroquímica da Bahia, da Petroquímica do Brasil. Antidumping contra aqueles que querem quebrar a nossa indústria petroquímica. Eu não tô aqui para passar pano pra ninguém. Eu sou lulista, mas eu devo uma satisfação aos meus seguidores. Então, se tem alguma coisa errada, eu recebi um vídeo de denúncia, eu preciso mostrar. Recebi um vídeo lá do Ceará, da praia de Canoa Quebrada, que esse vídeo mostra a situação difícil e complicada que tá a Canoa Quebrada, porque todo mundo sabe que Canoa Quebrada vive do turismo. Então, é de dar dó, é de ter pena da situação de Canoa Quebrada nos dias de hoje, com o governo Lula, que tá acabando com o nosso país. Mais uma da série. Quando o Lula ganhar, vai quebrar o Brasil. Aqui, ó, em Canoa Quebrada, lotado. Faz horas aqui que eu rodo aqui, ó, pra achar um estacionamento. Vamos estacionar aqui, ó, em Canoa. Canoa Quebrada lotada. É gente pra lá e pra cá. Os restaurantes lotados, os bares, boate, hotel. Olha ali, olha. Olha aqui como é que tá aqui dentro, ó. Não para não de passar a gente não, papai. Venezuela desse jeito, é? Tá certo. Chama e faz o L. Eita, gadaiada! Situação difícil de Canoa Quebrada, né? Não tem nem onde estacionar carro de tanta gente que tem. Passeando, turistando. Gadaiada, faz o L e um beijinho no chifre. Já entramos no setor de transporte, estamos entrando no setor de combustíveis. O que vocês acabaram de assistir é simplesmente o governador de São Paulo mentindo. Fato é que o governo federal, através da Polícia Federal, da Receita Federal, em colaboração com o Ministério Público Federal e também com o Ministério Público dos Estados, conduziu uma investigação que já dura mais de 2 anos. E a conclusão, a maior operação contra o crime organizado na história do Brasil. E o Tarcísio encheu as redes sociais buscando vídeos antigos, dizendo que ele falava do tema, para dizer que ele tem alguma coisa a ver, ou que ele teria sido o idealizador. Tarcísio, não fica bem para um governador de um estado tão importante como São Paulo mentir para as pessoas. O fato, Tarcísio, é que você soube dessa operação no mesmo momento que todos os brasileiros souberam, pela imprensa. Você não tinha nada a ver com essa operação. Você não idealizou nada. Você não organizou a inteligência. Essa inteligência foi organizada a partir da Receita Federal e da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, do Ministério da Fazenda. Você sabe que em todo o mundo o combate ao crime organizado se faz de maneira eficiente quando você segue uma máxima que é seguir o dinheiro. O dinheiro que é arrecadado pelo crime organizado através da venda de drogas, através do tráfico, através da exploração de serviços ilegais. Todo esse dinheiro, ele tem que ir para algum lugar. E seguir esse dinheiro é o caminho para você chegar no comando, que foi exatamente o que aconteceu. Galera, eu ainda não tinha visto o Nicolas Ferreira tão desesperado depois dessa mega operação da PF lá em São Paulo. E agora ele vai processar Lula, porque o Lula falou do vídeo dele. A liberdade de expressão já foi aí para outro canto, né, galera? Lula usou a mesma estratégia que eles usam e agora estão achando ruim. Hoje nós estamos liberando aqui esse complexo viário aqui da Hélio Smith, que liga a Dutra até o aeroporto de Guarulhos, uma obra muito relevante que vai agilizar a vida das pessoas que vêm para Guarulhos ou que precisam ir ao aeroporto de Guarulhos. Além disso, nós liberamos também uma conexão da Dutra com a Fernão Dias, na 381, a BR-381 com a 116. Uma outra obra muito importante que vai ser, na verdade, esse trecho liberado entre segunda e quarta-feira dessa semana.
Essa visita em São Paulo é a sequência dos investimentos que o governo do presidente Lula faz por aqui. Nós estamos em máxima histórica de investimento no Brasil. Máxima histórica. Isso significa mais emprego, significa a economia crescendo, significa mais renda para as pessoas e mais facilidade para as empresas e para a sociedade de maneira geral, para que a economia avance. Tá bom? Então, Guarulhos, liberado aqui esse acesso da Hélio Smith, na ligação da Dutra com o aeroporto de Guarulhos. Você que vai vir para São Paulo, que vai pousar em Guarulhos, vai começar a sentir a melhoria desse conjunto de obras que o presidente Lula faz por aqui. E você que mora em Guarulhos, se lembra, nós já tínhamos entregue o trevo de Bom Sucesso. E hoje estamos entregando aqui esse complexo viário da ligação da Dutra com o aeroporto de Guarulhos. Um abraço, pessoal, vamos lá. O governo do presidente Lula tem muita capacidade de entrega, né? Não só ao recuperar o PAC, o Minha Casa Minha Vida, né, ao tirar o Brasil do mapa da fome, que isso é um marco que nós deveríamos, enquanto brasileiros, estarmos festejando absolutamente todos os dias. O fato do governo ter lançado o Pé de Meia, que é um programa simplesmente, na minha avaliação, sensacional, porque ele mantém o estudante em vulnerabilidade na escola. O que nós temos que trabalhar para que esse programa seja universalizado. Esse é o nosso esforço. Veja o que dizia o candidato Tarcísio de Freitas sobre o candidato Boulos e do PT nas eleições 2022. Uma facção criminosa orientando determinadas pessoas em determinadas áreas a votar em determinados candidatos. Houve essa ação de inteligência, houve essa interceptação, agora isso não vai ter influência nenhuma na eleição. Qual é o candidato que eles orientaram a votar? Todos. Agora veja o que diz as investigações da Polícia Federal, agora 2025. Uma das principais financiadoras da campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo em 2022 está sendo investigada pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento com lavagem de dinheiro ligada ao PCC. Segundo a Folha de São Paulo, a pecuarista Maribel Schmitz Golin é citada em 4 transações financeiras com William Barilha Gatti, apontado como integrante da facção e um dos alvos da Operação Mafiuzi, deflagrada em dezembro do ano passado. Maribel doou R$500 mil à campanha de Tarcísio, R$100 mil via Pix em 26 de agosto de 2022 e outros R$400 mil por transferência bancária em 6 de outubro, durante o segundo turno, mas não repassou dinheiro a nenhum outro candidato. Eu sou Ana, sou professora e gostaria de dizer ao Nicolas Ferreira que nós somos professores e merecemos respeito.